Vamos orar, vamos aproveitar e orar, depois vamos orar agora para a gente estudar um pouquinho a palavra, depois a gente ora um pouco, a gente ora pessoalmente, né, pelos motivos de oração, pessoalmente, né, o objetivo desse nosso culto de quarta-feira é a gente orar mais, né? Então vamos orar. Senhor, na Tua presença, colocamos as nossas vidas nesta noite, e nós oramos para que a Tua presença, o Teu Espírito Santo, fale conosco, nos abençoe, e que o Senhor nos ensine ao lermos a Sua palavra. É que nós oramos nesta noite, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça mesmo nós aprendermos contigo, em nome de Jesus. Então nós estamos vendo, né, coisas importantes em 1 Pedro, e nós vamos ver hoje capítulo 4, mas eu vou hoje começar com um verso, no 1 Pedro capítulo 5, primeiro, verso 10, 1 Pedro 5, verso 10, que tem um versículo que fala assim, então vocês vão achando aí, tá? E a gente vai aprendendo a achar, acessar, né? Então diz assim a Bíblia, olha: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Veja que o apóstolo Pedro aprendeu bastante com Jesus, e depois ele teve que aprender mais ainda quando era responsável pelas igrejas que Jesus pediu para ele pastorear. Então o apóstolo Pedro era uma pessoa muito experimentada, e não podia ser diferente, né? Uma pessoa experimentada, passou por muitas coisas, muitas situações, e ele, o sofrimento para ele não era um flagelo, mas o sofrimento para ele era ser participante dos mesmos sentimentos que Jesus passou. Ele queria passar pela mesma situação que o mestre passou. Não bastava aprender de ter ouvido do mestre, não bastava aprender as coisas que ele viu no mestre, mas quando ele viu e soube, acompanhou toda a vida de Jesus e passou por cada situação que Jesus passou, o sentimento dele era de alegria por passar pelas mesmas coisas, e não só as coisas que as circunstâncias o faziam passar, mas ele não evitava o sofrimento, porque para ele, ao passar pelas circunstâncias, ele se sentia mesmo um privilegiado por passar pelas situações e circunstâncias que o mestre passou. Então ele não a evitava. O apóstolo Pedro foi um daqueles que, por exemplo, o apóstolo Paulo e os outros foram assassinados, né, quase rapidamente. Eu estava lendo um livro que o rapaz dizia assim, escreveu assim, que o apóstolo Paulo, teve uma morte não dolorida, que foi rápida, e era decapitação, né? Então é interessante você pensar, olha, então a morte por decapitação, ela não é dolorida e é rápida, mas eu acho que a gente não tem muita conforto em pensar e ver essas coisas, né? A gente não lida bem com a cena, porque a cena é meio chocante, né? Mas, de certa forma, a decapitação, ela era uma morte honrosa e rápida. Você pode ver que, por exemplo, as mulheres do Henrique VIII foram todas decapitadas, né? As rainhas, né? Porque ele falou assim, olha, eu vou dar uma chance para você, já que vai morrer, vai por decapitação mesmo. Então é rapidinho, você não vê nada, é bem... Oh, Jesus, é uma coisa meio assim, estrambólica, né? E era difícil, né? Eu lembro uma vez que, acho que depois da segunda mulher, Henrique VIII, ele se engraçou com uma princesa, eu não lembro da cidade que era, não sei se era Portugal ou Espanha, não sei de onde era.
Eu sei que quando essa princesa ficou sabendo que o Henrique VIII se interessou por ela, ela mandou uma resposta assim para ele: sou muito agradecida e lisonjeada pelo seu convite, mas infelizmente eu só tenho uma cabeça. Se eu tivesse duas, até poderia aceitar o seu convite. Então a coisa era meio complicada, né? Agora, voltando ao foco, Pedro, ele falou: eu não sou digno de morrer decapitado. Aí conta a história de que ele preferiu ser morto de cabeça para baixo, porque não considerava nem a honra de ser crucificado como seu mestre. A história fala assim, né? Então, Pedro era um sujeito muito interessante. E a coisa mais preciosa que nós aprendemos no seu escrito era que o sofrimento não pode ser desperdiçado. Quando a gente passa por provações, eu não sei também que ideia a gente tem de provação. A gente fala, ou a gente canta, né, cada vez que a minha fé é aprovada, e canta gostoso, e acha que aquilo é uma provação. Ou a gente tem ideias diferentes do que seja provação, porque todos nós passamos por elas. Só que tem a diferença entre a gente aproveitar as provações, não desperdiçando as lições que ela traz consigo. Então, isso é uma coisa importante para nós. Então, ainda que o ponto principal da carta de Pedro seja o sofrimento vindo por parte, né, e é lógico que grande parte da carta vem acerca das provações, por causa da perseguição à igreja e dos cristãos. Os cristãos estavam sendo e seriam perseguidos por Nero. Então a perseguição seria muito ferrenha. Então, embora seja grande parte de perseguição pela fé, os princípios que a gente vê na carta de Pedro, pelo texto, podem servir e ser aplicados em qualquer situação de sofrimento. Porque sofrimento é sofrimento, né? Seja por falta de fé, seja por fé demais, sofrimento, ele é sofrimento. Então o apóstolo Pedro escreveu aos judeus, né, principalmente aqueles de fala grega, espalhados por todo o mundo, que ele considerava e chamava os crentes, os cristãos, de peregrinos. Eu gosto muito disso e me dou mal com isso, de questão de peregrinos, né? Porque a gente é agarrado a esta terra, só que não adianta, né? E porque nós somos peregrinos, essa é a ideia certa. Então Pedro tem esse primeiro objetivo, era encorajar os cristãos perseguidos que estavam sofrendo por causa da sua fé, né, como peregrinos. E o outro motivo também que ele escreveu e que faz parte da sua carta é exortar, né, a nós como igreja a aproveitar essa oportunidade à frente da perseguição e sofrimento para também manifestar uma vida de santidade. Então essas são duas coisas importantes que a carta de Pedro oferece para nós como lição a ser aprendida e vivenciada, não é? Que a primeira é para encorajar-nos a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, e naquele caso mesmo pelas perseguições, e a segunda é que toda essa provação, sofrimento, ele vem para fermentar em nós uma vida de santidade, porque santidade e caráter, ele só vem através das provas. Pode vir de outra maneira também, mas em sua grande parte, depois a gente vai ver aqui, por grande parte é por causa das provas, provações, sofrimentos e tribulações. Então ninguém gosta de passar por elas, e a gente tem uma ideia então de fantasia pelas provações, mas as provações, elas são duras para quem vive, e não é diferente para ninguém. Todas as pessoas que passam e vivem pelas provações, é difícil, né? Então a gente não pode ter outra ideia de provação. Provação mansa, provação cruel, provação difícil, provação seja qual for, provação é difícil para todas as pessoas que passam, e é ali que a gente aprende a lidar
com a vida. Muitas vezes, quando eu passo por provações e me vejo com muitas coisas à minha volta, né, para resolver em todas as áreas da vida, às vezes eu me imagino como um capitão de um grande barco, e aquele barco, às vezes, ele tem muitos problemas, às vezes com água entrando, às vezes com as velas, às vezes com os marujos, às vezes na direção, às vezes com as tempestades. Então, cada momento da jornada é como um capitão tomando conta das várias frentes. E assim é a nossa vida também, né? Nossa vida é assim, você e eu vamos vivendo, e cada dia e cada momento tem algo para ser consertado, arrumado, dado uma atenção, não é? E o nosso erro muitas vezes é achar que vamos chegar num momento em que todas essas situações não vão existir em nossa vida. Um dia não vai ter buraco, nem vela, nem marujo, nem tempestade. Esse dia, nessa terra, não existe. Pode ser lá para frente, como diz o nosso amigo e filósofo Catopazius, nesse plano é difícil, mas vai passar para um outro plano, que nós não sabemos qual é, que as coisas vão mudar, e nós vamos descobrir cada coisa ao seu tempo, não é verdade? Então, mas por enquanto, não adianta eu e você querer estar num estado de suspensão de todas as coisas. Esse estado de suspensão de todos os problemas e dificuldades é inexistente. Ele não existe aqui. Então é melhor a gente aprender a lidar com todas as coisas e aprender a fazer como Davi, que no meio da guerra achava espaço para cantar, tocar seus instrumentos musicais e escrever salmos. Agora, se ele precisasse um momento de paz para fazer isso, ele nunca teria escrito nada, cantado nada, feito coisa nenhuma, não é? Então, na vida a gente vai aprendendo a ser servido por Jesus na sua mesa, né? Na sua mesa, no seu descanso, na sua presença. Então, uma das coisas importantes é que a gente vê, agora vamos entrar no capítulo 4, né? Que a gente estava indo, o pastor Paulo também estava aí prosseguindo. Nós vamos ver verso 12 e 13. Você acha aí na sua Bíblia? Valmir, nem precisa colocar isso. Não precisa se preocupar com isso. Vocês estão aí tranquilos? Todo mundo com a Bíblia aberta? Isso aqui para nós pedagogicamente, é um desastre, né, irmão? Porque com esse de gente que não sabe onde já está mais nem Hebreus da Bíblia, não faz noção. Se mandar achar Ageu, então, pode esquecer. Semana que vem ele consegue. Né? Porque não sabe mais nada. Mas tá bom, vamos lá. 1 Pedro 4, verso 12 e 13, fala assim, olha, vamos ler. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Olha só, que a Bíblia nos ensina que não podemos desperdiçar o sofrimento que Deus permite nos passar, mas para que nós possamos ser purificados pelo fogo. E é interessante aqui nos versículos que nós lemos, que primeiro, ele fala, não estranhe o fogo ardente que está passando por você. Você está achando que, por que está estranhando, né? Outro dia minha filha falou assim, pai, eu não quero ser adulta não, adulto tem muito problema. Eu falei, ai meu Deus, como será que ela está percebendo? Ela falou, eu não quero ser adulta não. Eu falei, você é inteligente, porque quando a gente é criança não quer ser adulto, né? Você vê como você se arrepende da coisa? Depois ele fica arrependido pra caramba, né? Pelo menos de ter, não adianta apressar as coisas, elas virão. É que nem você, eu quero aposentar logo. Eu não quero aposentar nada, não. Sei lá, se quero, se não quero, para mim tanto faz. Porque a vida é uma progressividade, né, irmãos? A gente nasce, fica adolescente, fica adulto, fica idoso, morre. Aposenta, morre, trabalha, morre, né? Então, quanto mais cedo aposentar, mais cedo a gente sai desse plano, né? Então, para que a pressa das coisas? Tudo vai acontecer, né? Ninguém vai conseguir ficar parado.
Então, quando as pessoas inexperientes, como crianças, falam assim, ó, estou passando por uma ardente provação, mas só eu nesta terra, é isso que Pedro está dizendo. Por que você está estranhando? Como se o fogo ardente, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Ai, que pena, está difícil o emprego, é só eu da vida, é só você? Faz uma pesquisa aí, faz uma fila aí. Ah, é só eu que fico doente, é só você que fica doente? Ah, só eu que tenho inimigos, não é só você que tem inimigo? Quem te falou isso? Ah, eu estou sendo perseguido, é só você que é perseguido? Ah, meus filhos, casa, descasa, casa, é só você, só com o seu? Ah, meu filho é casa faz 50 anos, mas tem uns problemas, mas só você que tem. Ah, eu tenho problema com a minha mãe, está muito idosa, é só você? Conheço umas 5 aqui, inclusive a minha, que tem uma mãe muito idosa, que tem que cuidar, fazer a missão até terminar. Então, o sofrimento que nós passamos não é só nosso. O que é que você está estranhando? Ah, o salário não dá, é só o seu que não dá? Vai perguntar para os outros, para você ver se todo mundo aí fica nadando aí nas coisas aqui, né? Então não é só nós, essa é uma questão egoísta da nossa vida, que nos leva à depressão, por falta de entendimento, né? Porque achamos que somos só nós que passamos. E aqui a Bíblia está dizendo, como se coisa extraordinária estivesse acontecendo com você. Não tem nada extraordinário, é tudo ordinário. Extraordinário é para 1% do mundo, que ainda faz questão de achar outros problemas ainda, né? Que são problemas da riqueza, né? Nós aqui, a maioria, temos problemas da pobreza, né? E tem outros que têm problema da riqueza. Então tem todas as suas nuances, depende de como você enxerga, né? Então ele fala, se não é nada extraordinário, depois ele fala, é destinado a provar-vos, porque tem gente que é muito mimada, vai precisar ser provado mesmo até crescer, não tem jeito, né? Tem jeito, tem crentezinho mimadinho, que não passa por provação, tribulação, mas vai ter uma provinha lá para você crescer. Às vezes é um fogo ardente. E depois ele fala no versículo, que é um mote, né? Modo de vida dele, é um mote, que ele é co-participante do sofrimento de Cristo, ou seja, ele tem alegria por passar, aliás, nem alegria por passar, na verdade a alegria de apóstolo Pedro, era de perceber que aquele que não precisava passar, veio passar, e ele que sempre passava, ia fazer o movimento reverso, porque aquele que queria passar, não precisava passar por sofrimento, veio passar, para que nós que passamos pelo sofrimento e somos provados, possamos experimentar da sua glória. Olha só, sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, a perspectiva de um homem de Deus era, se ele veio passar por aquilo que não precisava, para que eu que ia passar de qualquer maneira, pudesse depois ter o efeito contrário do dele, me alegrar na sua glória, ou seja, experimentar aquilo que eu nunca experimentei. Então Jesus nunca experimentaria os problemas terrenos, mas experimentou para que os seres humanos que estavam nos problemas terrenos pudessem experimentar então a glória da divindade. Não é profundo? E é isso que alegra muita gente. Porque hoje nós só conhecemos provações, né? Provações no sentido de viver. Viver é assim mesmo. Já nasce chorando e morre chorando. Mas depois, você vai experimentar a glória divina. Então é isso que motiva as pessoas. Experimentar a glória divina. Aí lá em 1 Coríntios fala, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, e nem chegou ao coração humano, é o que tem preparado para você e para mim. Não é? Então isso aqui nos dá combustível para passar pelas provações. Então, é uma coisa muito interessante. O George Whitefield, que foi um sujeito evangelista puritano inglês, ele foi visitar uma fábrica de vidro. Esse dia eu vi na televisão, uma fábrica de peças de vidro, né? Como o sujeito, ele pega
o vidro lá derretido, né? O material, e através de um cano ele sopra, e com o sopro ele vai fazendo o molde das coisas. Muito interessante aquilo, né? E eu vi um sujeito com uma prática que, olha, tem que ter nascido para aquilo, tem que começar cedo, né, irmão? Tem coisas que não adianta você começar agora, né? Por exemplo, vou começar a tocar isso aqui, eu acho maravilhoso, mas agora com 50 já era, né? Posso até fazer um blém, 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 até enganar umas 3 músicas, mas essa coisa tem que começar cedo, né? Vai começar tarde, não funciona. A Cleide, por exemplo, ela nasceu com a mãozinha assim, né? A mãe dela dizia assim: essa menina tem problema na mão. Não, o problema dela é o seguinte: ela está tentando achar umas notas, mas não sabe onde é que está as notas ainda. Até que botaram o violão na mão dela, e dá o que dá, né? Então, começar agora já era, meu filho, não dá. Então, o Whitefield, vendo aquele sujeito na fornalha, para ficar um vidro bem transparente, então o Whitefield teve um insight, uma revelação, e ele escreveu assim, ó: o Todo-Poderoso sabe, frequentemente somos mais purificados em determinado momento por intermédio de uma saudável provação do que por milhares de demonstrações do seu amor. Sabe? Vou repetir para vocês aqui, ó. Whitefield disse, vou colocar na minha linguagem: Deus sabe que frequentemente somos mais purificados, mais trabalhados, né, em determinado momento, por intermédio de uma provação que Ele permite, do que uma saudável provação de milhares de demonstração do seu amor. Ele teve essa revelação. Porque às vezes é que nem filho, né? Só amor, não ensina a viver. Mas a correção, uma correção, ensina mais do que um ano de demonstração de amor. Sabe? E é isso que o Whitefield disse. Às vezes você aprende nas circunstâncias difíceis, muito mais do que em situações fáceis. É assim mesmo, né? Então, é por isso que o apóstolo está dizendo aqui que não estranhar fogo ardente que vem sobre nós como extraordinário. Porque vem, como diz o verso que nós lemos, muitas vezes destinado a provar-nos. Não é provar, fazer provinha de você. Então provar nesse sentido é trabalhar vocês. Trabalhar vocês. E eu acho interessante que, falando sobre o travar e trabalhar, né, e o apóstolo Pedro está dizendo que este mundo não era amigo deles, porque o apóstolo Pedro está dizendo assim: olha, as provações, naquele caso, ela veio provar vocês, então, não estranhem, porque o mundo é inimigo de vocês vão sofrer provações mesmo. Então, falando sobre, nesse sentido de guerra, um determinado escritor disse, num livro chamado Vencendo o Mundo, ele escreve, da editora Fiel, esse livro, ele vai dizer assim: a batalha com este mundo é uma guerra árdua, pois o mundo não luta com justiça e clareza, e o mundo não aceita cessar fogo, e nem assina tratado de paz com a gente. A gente aí, o pessoal está esperando lá na guerra que está acontecendo um tratado de paz a qualquer momento, né? Entre nações, essas coisas aí funcionam. Mas no mundo e o crente, na carne e o espírito, não existe tratado de paz. Ela estará sempre naquela milícia. Só que a gente não precisa ficar desesperado, porque o Espírito Santo é que nos ensina. Ele facilita as coisas para nós. Ele dá as ferramentas. Então, essa guerra contra o mundanismo mostra que o caminho da bênção, ele é o caminho da dor. E a dor é um ingrediente essencial para o crescimento do cristão. Esta é a razão por que falamos muitas vezes daquela frase que as pessoas usam, muitas vezes usam nas academias: sem dor, sem ganho.
né? Então é uma coisa muito interessante de ver o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. Então, é uma coisa importante que o apóstolo Pedro está falando. As provações, ela tem uma destinação muitas vezes. É lógico que vai ter provações que não tem nada a ver com Deus, são coisas da vida. Tem coisas que vêm de Deus para nos aperfeiçoar, tem coisas que vêm para nos trabalhar, que vêm da parte de Deus, e tem outras coisas que não tem nada a ver nem com uma coisa nem com outra. Simplesmente acontece porque nós existimos. Ah, foi Deus ou foi o diabo? Às vezes não foi nenhum dos dois. Foi simplesmente porque aconteceu. Deu uma chuva aí, alagou tudo, e faz parte, porque você está aqui nesta terra. Alagou a vida e casa de crente, de não crente, de gente boa, de gente ruim. Ela acontece, né? Ela simplesmente acontece. Agora, qual a diferença de tudo isso? A diferença é que o crente tem como orar, né? Tem como pedir socorro, tem como ter esperança, né? Por exemplo, lá naquela tragédia, nas chuvas, por exemplo, muita gente ficou completamente desesperada, que não era crente. Aí vira murmuração, aí vira assistencialismo, aí vira um monte de coisa, né? Agora, tem os crentes, eles vão passar pela mesma situação do que os não crentes. A diferença é que eles vão passar também por todas as fases de assistência, de tudo. O que pode ser diferente é que os crentes podem orar e ter esperança. Ah, eu perdi tudo, acabou tudo, e a minha vida está acabada. O cristão fala assim, teve tudo, acabou tudo, mas Deus vai me ajudar e eu vou vencer. São diferentes. É diferente o ponto de vista. É diferente a situação. Tem sol quente para todos. Agora a reação de quem vai ser queimado é outra história, né? Uma outra coisa interessante que a gente observa aqui é que na provação a gente não desperdiça, porque nós sentimos parte do mesmo sofrimento que houve em Jesus e passamos com alegria. Não alegria de bobo alegre, nada a ver. É uma alegria que Deus dá para nós. É uma alegria que nos tira a murmuração, é uma alegria que nos tira a autocomiseração. Sabe a autocomiseração? Ah, coitadinho de mim, não sei o que. É uma alegria que nos dá força para prosseguir. E mais ainda, né, como eu disse para vocês, aqui no verso que nós lemos, a alegria, porque se Jesus tinha tudo, veio não ter nada, para nos levar com Ele a ter tudo, essa alegria, ela é um combustível para nós termos a esperança de que um dia, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. É esse o objetivo. Então, se a alegria veio à medida que participamos dos sofrimentos de Cristo, no presente, será ainda maior e completa na revelação da sua glória. Se você for ler bem devagarzinho em João 17, o Senhor Jesus disse que é glorificado junto ao Pai. Então essa glória ela é celebrada com alegria, exultação, porque também com Ele experimentaremos da sua glória junto ao Pai. Então isso é uma coisa preciosa para nós, né? E a alegria ela faz parte do nosso viver. Então, ao participarmos desse sofrimento de Jesus, a gente deve fazer com alegria e esperança, sabendo que não há contradição entre a glória de Deus e a busca pela nossa alegria nele, mas há um casamento com ele. Um sujeito, pastor John Piper, escreveu assim: a morte de Cristo em supremo sofrimento, ele é a mais alta, mais clara e mais perfeita demonstração da glória da graça de Deus. E o sofrimento é uma parte essencial do universo criado, na qual a grandeza da glória, da graça de Deus, pode ser revelada em nós. Tem certas flores que ela só solta perfume se você bate nela. Sabe aquelas coisas tipo jasmim? E tem uma outra que é uma árvore assim que cheira onde está plantada, tem outro nome que é jasmim, uma outra coisa. Vocês lembram? Que é a flor que cheira? Uma árvore.
Hã? A Dama da Noite, é verdade, essa aí também, tem o Jasmim. Alecrim, né? Pati. Manjericão também é assim. Se nós passamos a mão assim, ele solta, né? E sabe que é esse o mesmo sentido de quando a Bíblia fala em Romanos e aqui em Pedro, que o bom perfume de Cristo ele é exalado quando a gente passa muitas vezes por provação, tribulação. O que é o bom perfume? É que quando a gente passa pelas provações, é como se você batesse numa flor que precisasse de movimento para ela cheirar. Quando você bate, aí vem a mesma atitude de Jesus Cristo. O que Jesus faria naquelas situações? Aí ela desperta de você. Faltou esperança, às vezes vem a provação, bate em você, solta a esperança no seu viver e nas suas palavras. Às vezes tem muitas coisas que acontecem com a gente, ao ser provocada em nós, provoca a reação divina em nossas vidas, é a reação de Deus. O verso de Colossenses 1:24 diz assim, olha: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vocês, preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, tudo que acontece com o apóstolo Paulo, ele fala assim, que é a favor da igreja. As prisões do apóstolo Paulo serviu para fortalecer as igrejas. Prisão de crente em injustiça, por perseguição, sempre fortaleceu a igreja, em toda a história. O que não acontece quando há uma multidão de crente meia boca. O cara fez uma cirurgia na minha garganta aqui, eu acho que ele tirou carne a mais, que de vez em quando eu enrosco. Mas agora já foi, né? já fez, tirou, não vou sair atrás, né, do que aconteceu. A esposa falou assim, vai ver o que aconteceu lá na sua garganta. Agora já era. Sei lá, agora já foi. Pensa para fazer, porque faz, não adianta voltar atrás. Mas às vezes é assim, a igreja cresceu com perseguição dos crentes. A igreja não cresce com crente folgado, com crente intertido. Ela não cresce. Ela não cresce com esses crentes de hoje em dia, que é crente de entretenimento. Ela não cresce. Ela não cresce de qualquer jeito, quando não se precisa dele. Antigamente era carne de vaca, né? Quando tem muita coisa, lembra que vocês falam assim, já virou carne de vaca. Porque é tanto que você não liga mais, né? Infelizmente, no nosso Brasil moderno, muitas vezes o evangelho virou carne de vaca. Se escuta tanto, tem tanta coisa por aí, tem tanta entretenimento, assuntos, cursos, internet, televisão, tem tanto, que hoje em dia já não faz nem cosca nos ouvidos. Por quê? Você não precisa. Você tem que implorar para o sujeito virar crente. Não é isso que acontece? Estou falando num sentido muito popular. Lógico que se for ver a pé da letra não vai ser isso, mas para a gente entender. Você tem que implorar para o sujeito ser crente. Por quê? Porque ele não sente necessidade nenhuma de ser crente. A necessidade dele é zero. Para que eu vou virar crente? Já tenho tudo, já faço tudo, o mundo é assim mesmo. Tem crente quanto é lado. Então, onde há abundância, é muito difícil. E não porque Deus queira, Deus não quer nada disso, não. Isso aí tudo isso que acontece, que eu comentei agora com vocês, é uma estratégia do diabo de encher o mundo, já que ele não pode contra, ele enche o mundo das possibilidades com motivações erradas, para que as pessoas não valorizem mais. Então, perseguição dos crentes é injustiça, estou falando, e prisão de crente é injustiça, prisão de crente que prega o evangelho, não é prisão de crente que rouba a carteira não, tá? Sei lá se é crente. Sempre fez a igreja crescer, fortalecer. Perseguição, fortalecer. Todos os perseguidos bíblicos deu história. Então,
Eu gostei de alguém que escreveu assim que os filósofos estoicos, bom, não sei que já foi tempo, vou falar sobre isso, que por isso que eu me enrolo todo, né? Fui falando uma coisa que não vai. Mas tá bom, os antigos, antes de Jesus Cristo, que faziam estudos, se chamavam estoicos. Depois você procura os estoicos. Eles ensinam que passar pelo sofrimento era um dever moral. Obediência com dever sem alegria é legalismo, mas obediência com sofrimento em Cristo serve para crescer. E lá os estudiosos do passado diziam que passar pelo sofrimento era um dever moral para que o caráter crescesse. É muito interessante. Eu estou lendo muito sobre os estoicos, sabe? Então eu estou lendo 2 livros sobre os estoicismos. Eles eram daquela época 100 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Eles eram dessa época. Por isso eles não conheceram o Evangelho, porque na minha opinião, se eles tivessem conhecido Jesus, eles não seriam estoicos. Estoicos seriam todos cristãos. Porque se você ler o que eles escreveram, o que Mateus escreve na Bíblia, no Novo Testamento, é por lá. É igualzinho. É interessante. Não estou dizendo que estoicismo não é que é cristão e deve ser seguido. Só estou dizendo que eles, se tivesse conhecido Jesus, seriam a sua maioria. Porque era a época no limite entre as 2 histórias. E por último, eu vou ler aqui para vocês, 1 Pedro 4,14. Diz assim, olha: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Muito interessante esse verso. O Espírito da glória e de Deus, ou seja, o Espírito de alguém valoroso e o Espírito de Deus. Então, na aprovação, nós não podemos desperdiçar, porque por Cristo, junto com Ele, o sentimento de provação e sofrimento, ele é bem vivido, né? Você vai ver aqui, eu vou ler com você aqui o Sermão do Monte, onde Jesus escreveu em Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Olha lá, Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Olha que Jesus fala, e que os discípulos, Paulo, Pedro e todos os outros, falam a mesma coisa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Veja que Jesus fala para nós, né? Ele fala. Muitas vezes, infelizmente, nós queremos viver um cristianismo sem Cristo. Não sei onde a gente tira essas coisas, mas a gente quer viver um cristianismo sem Cristo. O que é o cristianismo sem Cristo? É um cristianismo sem discipulado, sem palavra de Jesus entrando na gente. Como eu disse domingo, e lá no ponto central, sem os efeitos permanentes da cruz em nosso viver. É um cristianismo dissociado de Cristo. As igrejas estão cheias de cristianismo sem Cristo, né? É cristianismo com dança, cristianismo com luz, cristianismo com campanhas, cristianismo com promessas de tudo quanto é tipo, e é um cristianismo que não fala do que Jesus ensinou, é um cristianismo sem o seu fundador. Porque se você saber o que é o cristianismo com Cristo, a nossa vida ela vai mudar completamente. Vai diminuir um monte de crente murmurador, por exemplo. Vai acabar a murmuração. Vai acabar tantas coisas. Vai acabar até o nosso sofrimento interno. Por que a gente sofre? Por que eu sofro, você sofre com tantas coisas? Sofre com humilhação. Às vezes você e eu sofremos com falta de reconhecimento. Às vezes você sofre com ingratidão. Às vezes você e eu sofremos com privações.
sofremos com maledicência, mas em tudo isso, Jesus falou aqui no Sermão do Monte, vocês são bem-aventurados. Se nosso cristianismo é um cristianismo com Cristo, muitos dos nossos problemas irão por água abaixo. Por quê? Porque o que é hoje para nós fator de angústia, eles vão deixar de existir, porque há em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E se Ele sofreu, eu tenho o privilégio de sofrer, porque Ele não precisava sofrer. E depois que Ele sofreu, eu vou ter o privilégio de me exultar na sua glória. É o movimento reverso, né? Ele vem, nos pega e nos joga para cima. Agora, o cristianismo sem Cristo, ele evita o sofrimento. E ao evitar o sofrimento, eu quero lembrar que nós estamos estudando a carta de Pedro. E ao evitar o sofrimento, nós jogamos 70% do ensino de Jesus fora. Entende? Não podemos ser crentes funcionais. Precisamos ser crentes de verdade. Por exemplo, eu que prego, eu tenho que viver o que eu prego. Crente que toca e canta, tem que viver o que toca e canta. E quando ela passar e eu passar por provação e tribulação, eu tenho que lembrar do que eu canto. E fazer aquilo se misturar na minha vida. Tem que ir para o sangue, né? Tem que ir para a vida. Aí é o cristianismo com Cristo. Então o apóstolo Paulo segue nesse caminho ali, quando ele escreve em Filipenses 1, verso 29. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Tem gente que quer só a primeira parte, concedido a graça, mas não quer de crer, mas não quer a graça de padecer com ele. Então, o cristianismo sem Cristo, de moda hoje em dia, é exatamente isso, é o cristianismo que quer só crer nele, crer no conhecimento, pelo menos, que seja, mas não quer padecer com ele. É tudo pela metade. Cristianismo sem Cristo é tudo pela metade. É metade. É a verdade que me interessa e a verdade que Jesus pregou. É isso que funciona, sabe? Que coisa. E aí eu quero concluir com vocês essa parte aqui que, para nós, para a gente sair com essa hoje mais na cabeça, né? Que o sofrimento, ela aprofunda a fé e a santidade, sendo um meio de edificar a compaixão na vida dos filhos e filhas de Deus, nos torna mais dependentes dele e mais humildes de coração. Jesus é formado em nosso caráter à medida em que sofremos por ele. Então, não desperdice o sofrimento que Deus coloca na sua vida, porque é que nem matéria de escola. Quando você não aprende, o que acontece com você? Pode falar, pô, o que acontece quando você não aprende? Reprova. Se você e eu temos 2 anos passando por sofrimento e você não aprendeu nada com Cristo e com Deus e na escola divina, sinto muito, mas vai vir, não sei quando, esses 2 anos vão ter um rebote na sua vida e você vai ter que passar pelas mesmas coisas. Por quê? Porque você e eu não aprendemos. Então, por isso que eu quero enfatizar para nós: não desperdice as provações e sofrimento. É que nem eu falo para as minhas filhas: aprenda na aula, não deixa para ir chegar em casa e rever para aprender. É trabalho dobrado e tempo dobrado. Agora, grande parte é isso se você e eu nos deixarmos aprender. Mesmo que você seja que nem eu, aprenda devagar, mas se deixe aprender. Não se feche no sofrimento da provação. Pergunta para Deus, o Pai: por que eu estou passando por isso? E me ajuda, ensina a passar por isso. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, e eu também, e nós possamos viver em paz. Deus abençoe a todos. Agora nós vamos orar, né? Vamos ter um momento de oração.
alguns minutos de oração. Aproveita o genuflexório aí, ajoelhe e ora um pouco pela sua vida. Depois nós vamos nos reunir aqui para levantar um clamor e orar. Amém? O amigo vai botar uma música lá e a gente vai orar agora.